A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão do Meio Ambiente, tem a honra de apresentar o webinar Os ODS como um caminho para o capitalismo consciente, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Gláucia Savim, presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer ter todos vocês aqui conosco para mais esse evento. Eu quero começar agradecendo os nossos painelistas, o Thomas, a Marina, o Carlos, que vai se juntar com a gente daqui a pouco, e a Ana Paula, que é a nossa vice-presidente, nos ajudou na construção e na idealização desse evento. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, quero agradecer a todos que se juntaram a nós e já vou passar a palavra para a Ana Paula, que vai apresentar os painelistas, que são o nosso Dream Team desse tema que a gente escolheu para debater com vocês hoje. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. E, bom, quero desejar as boas-vindas ao nosso webinar, que tem como tema os ODS como um caminho para o capitalismo consciente. Quero agradecer a presença da Marina, do Thomas e do Carlo. E acho importante a gente contextualizar, né, o porquê da escolha desse tema. E desde do início desse ano, desde janeiro desse ano, a gente tem visto uma menção constante à expressão capitalismo de stakeholder, ou novo capitalismo, né? Essas expressões, né, elas foram colocadas em evidência com o Fórum Econômico de Davos e o Manifesto Davos 2020, sobre os propósitos das empresas na quarta revolução industrial. Por óbvio, a gente tem assistido um movimento constante e que tem se intensificado e que acabou levando a gente a esse momento atual, ou seja, isso não surgiu da noite para o dia. E aí os recentes eventos que a gente pode citar e que acabaram fazendo com que a menção constante a essas expressões se tornassem evidentes, né, ficassem em evidência nesse momento, a gente pode citar a carta anual do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Hoje ela administra um patrimônio total de quase 7 trilhões de dólares. E ele dirige uma carta todos os anos aos CEOs das companhias investidas, e nesse ano, a carta desse ano, ela reforçou a necessidade das empresas irem além da simples busca pelo lucro, e da necessidade de se incorporar a objetivos que gerem benefícios para a sociedade e para o ambiente, além também de alertar sobre as mudanças no próprio mercado financeiro e de capitais, que estão diretamente relacionadas a mudanças climáticas. E também a declaração anual publicada pela Business Roundtable, que é um grupo americano que inclui o JP Morgan, a Apple, a IBM e a própria BlackRock. E nessa declaração anual, a última dela, que foi em 2019, ela divulgou um novo propósito corporativo, enfatizando temas como criar valor para os clientes, investir nos funcionários, promover diversidade e inclusão e proteger o meio ambiente. Então, esses foram alguns pontos abordados nessa declaração da Business Roundtable. Então, quando a gente olha para o Manifesto de Davos 2020, né, ele declara que o objetivo das empresas não é mais só gerar lucro para os acionistas,
né? Mas elas também precisam gerar resultados para todas as partes interessadas. E aí é que vem a expressão stakeholders, né? De partes interessadas. E a gente entende como parte interessada, funcionário, cliente, fornecedor, comunidade local, sociedade em geral, né? Então, as empresas, elas precisam realmente ter uma função social. E o mais interessante é que, se a gente perceber, essa função social da empresa, né, ela já está imprimida na nossa Constituição Federal, né? A Constituição Federal fala isso, da função social da empresa. Então, a gente vê que não é um conceito, realmente não é um conceito novo. Mas com esse capitalismo novo, esse capitalismo de stakeholders, significaria que o interesse, né, dos acionistas, o interesse dos shareholders, ele teria sido esquecido ou teria sido colocado de lado? Na verdade, não, né? As empresas, elas também precisam garantir retornos sustentáveis para os acionistas. Mas esse retorno, ele tem que vir sem que se sacrifique o futuro da atividade empresarial e ele precisa considerar os riscos e a necessidade de inovação contínua do negócio. Então, esse manifesto Davos, ele faz um convite para que o desempenho das empresas ele seja medido e avaliado, não apenas com base no retorno dos acionistas, mas também com base no atendimento de objetivos ambientais, sociais e de governança. Mas a questão é como a gente coloca isso em prática, né? Como a gente tira da teoria e transforma em prática, como as empresas vão fazer essa mudança, né? Quais seriam as métricas que poderiam ser utilizadas para se medir a implementação desse padrão ESG, né? Que é a palavra do momento, que é a sigla do momento, né? Environmental, Social and Governance. Como se mede isso, né? E aí, como as empresas fariam a divulgação desses resultados? Inclusive, para a gente evitar e ter como identificar questões como o mero greenwashing, né? E que agora já existe uma nova expressão cunhada, que é o ESG washing, né? Para que isso também não gere distorção no mercado e acabe prejudicando a livre concorrência. Nesse sentido, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles podem representar um caminho. Eles fazem parte, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles fazem parte de um documento que foi adotado pela Assembleia Geral da ONU em 2015 por 193 Estados-membros, e ele faz parte da Agenda 2030. E os ODS, eles buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a justiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, e agir contra as mudanças climáticas. E ele também enfrenta outros desafios dos nossos tempos. Então, a gente percebe que os ODS, eles têm um espectro muito amplo. Quando a gente olha para eles, é impossível a gente não tentar relacioná-los com o ESG, né? Porque, na verdade, nós temos todos esses aspectos ali dentro dos 17 ODS. Mas seria essa correlação verdadeira, ou seja, a gente pode realmente fazer essa correlação, e os ODS, eles seriam uma métrica para poder se medir o capitalismo de stakeholder, né? E, por fim, a gente entende também que é muito importante compreender como é que o setor empresarial brasileiro tem encarado a proposta de migração para esse tipo de capitalismo. E, em sendo ele possível, o setor empresarial enxergando que existe essa possibilidade, como é que seria, então, a transição para esse novo modelo, né?
seria uma questão de curto, médio ou longo prazo? E, além disso, seria a adoção dos ODS um meio de incentivar que as empresas deem esse próximo passo? Então, ou seja, elas adeririam inicialmente ao ODS, tentariam cumprir essa agenda, e a partir disso, seria necessário mais algum passo para o capitalismo consciente, ou isso já seria suficiente para considerar a empresa como tendo migrado para esse tipo de capitalismo? Então, assim, para poder debater todos esses pontos, é que a gente trouxe esse time espetacular. Não consigo imaginar pessoas mais capacitadas para poder falar sobre esse tema. Então, hoje a gente tem o Carlo Pereira, que é diretor executivo da Rede Brasil, do Pacto Global, e possui mais de 20 anos de experiência na área de sustentabilidade. Thomas Eck Smith, que é fundador do Capitalismo Consciente no Brasil e Peru, e cofundador da maior rede internacional de consultores de capitalismo consciente, o CBG, Conscious, essa palavra é difícil, Conscious Business Journey, e que a gente tem o prazer de anunciar que ele está lançando um novo livro, né, que o tema é Jornada ao Capitalismo Consciente, que ele vai poder falar um pouco para a gente sobre isso. E a Marina Grossi, que é economista e assumiu a presidência do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDES, em 2010. E eu estou vendo que o Carlos chegou. Oi, Carlos, bom dia, tudo bem? Bom que você chegou, porque eu vou te passar a palavra agora para a gente começar esse debate tão interessante. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, Ana Paula, obrigado. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite, Glaucia também. Eu estava até uma notícia boa, né? Eu estava numa reunião, eles estão abrindo uma rede do Pacto Global, assim como tem aqui no Brasil, estão abrindo na Arábia Saudita, né? O que é importante também. E eu estava na reunião com a futura diretora de lá para dar uma força lá para eles também. Então, por isso que eu dei uma atrasada, desculpem. Bom, como eu falei, é uma satisfação enorme estar aqui com Thomas, Marina, grande amiga, e com todos vocês. E espero que vocês aproveitem bem o evento. Falar um pouco aqui do que eu penso, né? Você já trouxe bastante, Ana Paula, questões com relação a muito do que a gente fala, né? E que vai ser uma fala, entendo eu, muito similar de nós três aqui. Eu vou até tentar focar um pouco mais a Agenda 2030, em alguns outros aspectos, para não pegar tanto a fala dos meus outros companheiros aí, porque as falas acabam sendo muito similares, né? Você já trouxe bastante a questão, já contextualizou de uma maneira bem correta, né? Então, a questão da transição do capitalismo de shareholders para stakeholders, a importância ali do Larry Fink, enfim, todos esses elementos que estão compondo essa contemporaneidade da sustentabilidade, eu diria, né? O que eu queria trazer só, que é uma coisa que eu estou alertando bastante, porque as pessoas acabam ficando muito ansiosas, né? A gente tem, mais do que a evolução do tema, a gente tem novos nomes que acabam surgindo, né? Então, como, por exemplo, enfim, agora a questão ESG no Brasil, trazendo esclarecimento com relação a isso, que como ver essa enxurrada de ESG, muito por conta de um juros baixo, a pressão dos mercados, principalmente o mercado europeu, mas agora o mercado norte-americano também, com principais figuras ali vindo com muita força para essas questões, né? Que questão é essa, né? ESG, o que é ESG? ESG é sustentabilidade no mercado financeiro. É como o mercado financeiro chama sustentabilidade, tá? Essa coisa de que ESG é evolução de sustentabilidade, isso não tem lugar nenhum do mundo. É uma jabuticaba brasileira, fala isso, tá? Isso tem esses papéis dentro do pacto aqui, lá fora também, e a gente passou agora a achar que ESG é uma outra coisa.
Não é, tá? O objeto é o mesmo. O objeto é o que sempre foi, na verdade, que é o quê? Uma coisa muito simplista aqui, obviamente, me desculpem, mas o objeto é como aquela empresa vai tratar suas externalidades, seus impactos, ou seja, seus impactos negativos, mas seus impactos positivos também, né? E para fazer isso, para identificar esses impactos, tem que fazer a boa e velha que a gente chama materialidade, ou seja, identificar quais são esses temas que são importantes. E para isso tem que fazer uma escuta muito ativa e tem que trazer a participação efetiva de todos os seus stakeholders, né? Então, na verdade, gente, é disso que se trata. É disso que se trata, tá? É claro que tem vários outros elementos que compõem isso, mas é disso que se trata. Então, se você está numa empresa, você vai olhar o quê? Se você é de uma empresa do setor de energia elétrica, por exemplo, temas materiais para você certamente vão ser a questão de mudança do clima, certamente, né? Isso é uma coisa importante, seja porque você de repente produz energia utilizando energia fóssil. Estou trazendo uma questão mais técnica aqui, mas para vocês entenderem um pouco mais de que não existe essa diferença que está sendo colocada aí no mercado, né? E então, o que você olha? Se você produz energia a carvão, a óleo pesado, a seja o que for, né? Claro que você tem que se preocupar com emissões de gases de efeito estufa, né? Pelo impacto negativo. Se você tem uma matriz ali da tua empresa super limpa, como é a maior parte das empresas aqui no Brasil do setor elétrico, em geração, então você, claro, o mudança do clima vai ser um tema importante para você, é um tema material, porque você está contribuindo para o clima no mundo, né? Então, esse é um ponto. Se você, por exemplo, tem grandes hidrelétricas, certamente você vai ter que se atentar. Você tem situações com povos originários, povos tradicionais, você tem, ou seja, população indígena, ribeirinhos, quilombolas, assim por diante, e certamente você também deve ter alguma questão em algum grande bioma. Então, você vai ter que olhar isso com cuidado, né? Fora a saúde e segurança dos funcionários, etc, etc. Esses são vários outros temas, né? Então, esses são temas que a gente chama de materiais, são importantes a gente observar. O que acontece com o ESG? O mercado financeiro passou a planilhar isso aí. E o mercado financeiro, como sempre fez, é o que? É retorno versus risco. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, certo? Então, agora o que acontece? Começou-se a trazer mais esses elementos ambientais, sociais e de governança, né? Isso é novo? Não é novo. A questão ESG, o acrônimo, nasceu numa publicação do Pacto Global de 2004, né? E essa publicação, que logo depois teve uma publicação da UNEP-FI, 2 meses depois, e aí que deu origem ao PRI, né, que são os princípios de investimento responsável. Então, ali nasce esse acrônimo, né? Então, a questão do ESG existe já há 15 anos, né? Isso há 15 anos como acrônimo, porque, na verdade, esse viés de você trazer elementos ambientais, sociais e de governança para investimento existe há muito tempo, né? Muitos colocam desde os muçulmanos, que eles já traziam alguns elementos para excluir determinados investimentos, e a gente está falando de milhares de anos, né? Só que daí o que a gente conhece, essa forma mais moderna de investimento responsável, etc., etc., é o que a gente crava como sendo ali o nascedouro dessa forma mais moderna, seria então a Guerra do Vietnã, né? Então, instituições religiosas, por conta do gás mostarda, eles entenderam que o dinheiro deles estava indo para matar gente, né? Ela falou, pô, peraí, isso aqui está completamente contra todos os meus valores. Então, eles passaram a analisar onde estava indo o investimento deles. Então, isso foi o nascimento, então, dessa versão mais moderna. Então, ali nasce investimento responsável, etc., etc., e o acrônimo ESG, como eu falei, vem, então, em 2004, tá? E aí, aqui no Brasil, é uma coisa que já está também há muito tempo. A gente tem, gente, a sustentabilidade no Brasil, a gente tem uma camada
ali bem fininha, bem fininha. A gente tem aproximadamente 7 milhões de CNPJs no Brasil. A gente tem uma camada bem fininha ali, de 100 empresas, não vou levar mais que 100, tá? De 50 a 100, que são muito boas em sustentabilidade. Vamos lembrar, o Pacto Global, a terceira maior rede do mundo é Brasil. GRI é o segundo país com maior número de empresas com publicações no formato GRI, né? Se a gente olhar, por exemplo, os princípios de empoderamento das mulheres, né? Os WEPs, famosos WEPs, que uma parceria Pacto Global com a ONU Mulheres, é a segunda maior rede no mundo também, né? Tenho certeza que também CBEDS pode falar o mesmo, capitalismo consciente também. Então, isso mostra que o mercado brasileiro, o setor privado brasileiro, as empresas brasileiras, porque as empresas públicas também têm um papel muito relevante nisso, são muito afeitas às questões de sustentabilidade, né? Só que, de fato, é aquilo, a gente tem uma fina camada ali que tem um desenvolvimento muito grande e a gente tem uma grande maioria que, não vou falar que é muito ruim, mas estou falando que acaba que não está ali nessa liderança em sustentabilidade, né? E aí, então, gente, isso para falar que os bancos, o setor financeiro como todo brasileiro, ele está nessa discussão há muito tempo, né? Então, por exemplo, a primeira bolsa do mundo a aderir ao Pacto Global há mais de 10 anos foi a B3, Bovespa, até então, né? A B3 ela fez parte do lançamento da Sustainable Stock Exchange, ou seja, as bolsas sustentáveis, que é uma união aí das bolsas com relação à sustentabilidade, né? PRI, a gente tem a Previ é fundadora do PRI e até hoje faz parte do conselho. Então, na verdade, o setor financeiro brasileiro também sempre foi muito avançado nessas questões, né? Claro que assim tem muito também a desenvolver, tem que internalizar de fato essas práticas, né? Tem que de fato levar não só essas análises ambientais, sociais e de governança para um pequeno número das empresas investidas, né? Mas então para o portfólio como um todo, que é o que a BlackRock já colocou como planejamento, fora os ETFs, né? Enfim, então muita coisa já acontece no Brasil há muito tempo. Então, por que teve isso? Né? Teve isso, como a Ana Paula estava dizendo, principalmente essas últimas 3 cartas do Larry Fink, né? Então, ali, o senso de propósito, lucro, e agora essa uma mudança estrutural no mercado financeiro que fala muito de mudança do clima, né? Isso fez com que acelerasse muito as coisas por aqui. Então, a gente viu... Ana Paula, quanto tempo eu tenho? Senão, não paro mais de falar. Mas... Carlos, você tem 20 minutos. Tem 20? Eu te confesso que eu não cronometrei quando você começou a Não, falar. mas tá bom, tem tempo aqui ainda, então tá bom. Então o Thomas está cronometrando, que bom. Então você tem mais 10 minutos. Thomas. Carlos, obrigada, Thomas. Obrigado, Thomas. E, gente, então, aí o que acontece? Então, por conta desse movimento também nos Estados Unidos, vamos lembrar o quê? Vamos lembrar que a Europa, por exemplo, 2/3 dos fundos que saíram ano passado já foram fundos inteiramente ESG, né? E as coisas estão, claro, se modificando bastante, né? A Glaucia da GRI, que às vezes eu coloco essas coisas de maneira muito simplista, ela me puxa a orelha, ela fala, não, cara, mas não é bem assim, né? Claro, sem dúvida nenhuma, tem um acúmulo de conhecimento, né? A pauta ambiental, por exemplo, ela entra no âmbito das Nações Unidas, ela entra no âmbito de uma discussão mais global em 72, com Estocolmo, né? Então é tudo muito novo, mas apesar de muito novo, a gente tem décadas de acúmulo. Então, por exemplo, os ODS, vou falar um pouco dos ODS aqui, só queria esclarecer um pouco essa coisa da ESG, os ODS, eles não surgiram do nada, né? Na verdade, foram vários experimentos antes da Agenda 2030, né? Então, vamos lembrar que a gente falou de Estocolmo 72, a gente poderia falar, então, da Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, todo mundo se lembra. Isso foi, então, o nascedouro de muitas das iniciativas, né? Então, o UNFCCC,
que é o órgão da ONU ali que lida com a mudança do clima, nasceu aqui no Rio, assim como vários outros dos que a gente conhece. Então, foram acúmulos que a gente teve, né? E ali também, e aí eu vou citar pouquíssimos, obviamente, mas daí o outro muito importante, sem dúvida nenhuma, a agenda do milênio. Todo mundo se lembra também, uma parte daqui se lembra, então aquelas 8 caixinhas coloridas, né? Os ODS são 17 caixinhas coloridas, os ODM eram 8 caixinhas coloridas, né? Diferença fundamental dessas agendas, que eu acho que explica como a gente chegou nos ODS, né? A agenda do milênio, ela foi uma agenda prioritariamente feita por países no âmbito das Nações Unidas para países e não qualquer país, para país em desenvolvimento, tá? Então ela era majoritariamente uma agenda anti-pobreza, tá? Então os 8 objetivos que estavam ali, a gente tinha ali combate à fome, a gente tinha ali a questão de alimentação, a gente tinha até questões ambientais, mas que estavam voltadas a combater pobreza, né? Então o foco era pobreza, porque como a gente sabe é tudo sistêmico, né? E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então é claro que questões ambientais, sociais, de governança também, elas estão atreladas quando a gente vai discutir qualquer tema, né? E então os ODM eles serviam para isso, combater a pobreza. Eles nasceram, como a gente lembra, ali em 2000, né? Em 2012, aqui na Rio+20, houve então uma discussão muito grande, claro que isso aí era acompanhado anualmente, mas uma discussão muito grande do que seria feito no pós-2015, né? Quem participou ativamente dessa agenda, Marina, eu sei que participou muito, o Thomas deve ter participado também, vocês da OAB também, se lembra que parecia que 2015 o mundo ia acabar, né? Porque se falava no pós-2015, né? Então, pós-2015, eu estava com medo de 2015, porque parecia que ali era o fim, né? E aí, em 2015, a gente teve, em 2012, desculpa, a gente teve a avaliação de que a agenda foi um sucesso total, né? Todos os objetivos foram atingidos, todas as metas foram atingidas? Não, mas foi a maior agenda antipobreza da história da humanidade, né? 1 bilhão de pessoas, então, deixaram a extrema pobreza, a pobreza. Aí muita gente mais cética pode falar, Carlos, mas foi um momento muito importante da economia, um momento que as commodities elas estavam em preços recordes e, enfim, China, por exemplo, que tirou boa parte dessas pessoas, tinha, enfim, o PIB muito atrelado a isso, assim como o Brasil, etc., etc., né? Gente, mas sem dúvida nenhuma, isso aí ajudou, sem dúvida, mas foi ali que a gente estabeleceu uma série de programas, globalmente falando, e que acabaram também servindo de exemplo para os países localmente, né? A China, a gente teve essa boa notícia, semana passada ou retrasada já, a China anunciou, então, que eliminou a extrema pobreza na China, né? Então, a gente está falando aí de 1 bilhão e 300 ou 400 milhões de pessoas, né? Então, acabou com a extrema pobreza na China. Isso é uma informação muito importante para a gente. Então, gente, em 2012, fazendo essa avaliação, entendeu-se que a agenda estava sendo um sucesso, né? De novo, muita gente sendo tirada da pobreza, muito daqueles indicadores, se não sendo atingidos, mas se movimentando bastante numa boa direção, né? A gente teve também, pela primeira vez, a gente usou entre as nações uma linguagem comum, um conjunto de indicadores comum, né? Então, em 2012, se decidiu que continuaríamos, então, com uma agenda similar ao dos ODM, né? Então, nesses 3 anos, houve ali uma série de discussões e encontros para a gente chegar na Agenda 2030, tá? Eu estou contando a história como um todo, que eu acho que é importante para entender em que momento que a gente está do mundo, para complementar um pouco do que a Ana Paula comentou, né? Carlos, só para te dar um tá. heads up, tem mais 3 minutinhos aí para... 3 minutinhos, tá bom, vou reduzir a história aqui então. Então aí, o que a gente teve ali, né? Em 2015, a gente teve 3 agendas super importantes.
uma agenda do financiamento do desenvolvimento em Addis Abeba, em julho, e ali o setor privado entra com uma peça muito importante para o financiamento do desenvolvimento, tá? Não foi a primeira vez que aparece, mas foi a primeira vez que aparece de maneira bastante contundente. Aí depois a gente teve, então, em 25 de setembro, a aprovação pelos 193 Estados-membros da Agenda 2030, os ODS, que, diferentemente dos ODM, foi uma agenda construída não só pelos países, mas também com a sociedade civil, também com o setor privado, e na expectativa de que todo mundo implementasse. Fora isso também, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, o lema da agenda é não deixar ninguém para trás. Isso significa que a agenda deve ser implementada em todos os países. Tem um processo de nacionalização da agenda, porque é claro que tem muita coisa que, por exemplo, ODS 6, que trata ali de água e saneamento, então atingir universalização de saneamento básico no país. É claro que a gente sabe que os países nórdicos, por exemplo, já saíram desse desafio há muito tempo, né? Então eles não vão contratar essa meta. Então esse processo de nacionalização é muito isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando se trata, apesar dos países nórdicos serem exemplos, mas quando se trata de equidade de gênero, a gente sabe que ainda eles também têm muito a fazer. Muito menos que a gente, mas ainda tem muito que a fazer, né? Então, nasce aí a Agenda 2030, nasce os ODS, e em dezembro a gente tem, então, que vai completar agora dia 12, eu acho, né, Marina? Depois você fala aí, mas acho que é dia 12 ou foi a madrugada do dia 13, na verdade, né? Era para ser dia 12, não foi, foi a madrugada do dia 13. Foi aprovado, então, o Acordo de Paris. Aí o Acordo de Paris que está ditando o mundo. Então, os ODS, isso que eu queria que vocês tivessem clareza, assim, né? Os ODS e também agora a Agenda 2030, a Agenda 2030 e o Acordo de Paris, eles estão ditando o mundo. Eu só vou trazer pequenas evidências e finalizo aqui. Acordo Mercosul-União Europeia, acordo entre dois blocos econômicos. Quem imaginou que questões ambientais, sociais e governança estariam na pauta, né? Então, né? Então, muito claro, a União Europeia fala isso muito claramente, e vários países falam isso, né? Falam que, ó, países membros, né? E que se não cumprir Acordo de Paris e não cumprir a Agenda 2030, o acordo não vai acontecer. Ascensão ao CDE, tem isso também na pauta, muito claramente, né? Então, agora, principalmente com a vitória do Biden, isso vai acelerar muitíssimo, que já estava muito acelerado. Então, não se enganem, a Agenda 2030 e Acordo de Paris estão ditando esse novo momento do mundo. O que vai, depois a gente entra na perguntas e respostas, eu entro um pouco mais nisso, mas o que está moldando a questão da transição do capitalismo para um capitalismo de partes interessadas, né? E para o novo capitalismo que a gente precisa ter, certamente são esses dois grandes acordos, a Agenda 2030 e também o Acordo de Paris. Aí eu volto nas perguntas e respostas. Obrigada, Obrigado, Carlos. gente. É bem interessante a gente ter essa visão, né, de que o assunto não é novo e de que ele não surgiu agora, né, de que, na verdade, a gente já vem há muito tempo e que o que a gente está vivenciando agora, na verdade, é essa construção, que, inclusive, tem uma construção aí científica junto, né, e para a gente poder entender por que isso está tomando esse corpo agora. E um outro ponto que eu acho importante a gente enfatizar aqui, porque quando a gente fala de Agenda 2030 e de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, como foi um documento assinado por países, pode-se ter ideia errada de que é um objetivo para ser implementado por países, por governos. E, na verdade, não é, né? Ele precisa ser implementado por todos. E aí, governo, setor privado, setor público, pessoas, as pessoas também têm um papel importante nisso, né?
Mas vamos deixar para a discussão final, que eu acho que vai ser bem mais interessante depois de ouvir o Thomas e a Marina. Então, Thomas, eu passo a palavra para você. Obrigado. Queria agradecer ao Carlos, né? É sempre bacana ouvir, a gente sempre aprende, né? Quando a gente escuta a narrativa trazida por outra pessoa, porque você está numa narrativa, você vai aprendendo, mas quando você escuta uma outra, assim, você fala, nossa, automaticamente você expande a consciência. Eu vou rapidinho compartilhar uma apresentação aqui com vocês para ficar mais no tempo. E a intenção é falar um pouco de capitalismo consciente, né? Como é que a gente chega nesse capitalismo consciente, ou de onde que ele vem. Tem uma frase célebre aí que Milton Friedman, na década de 60, lançou, que o único propósito da empresa é gerar lucro para o acionista. E algumas vezes a gente fala, não, está errado. Eu gosto de pensar o seguinte, está incompleto. Porque se a gente não gera lucro, a gente é irresponsável social. A gente não pode pagar imposto, não pode pagar salário, não pode pagar fornecedor, não pode fazer contribuição filantrópica. E a gente põe em risco o ecossistema, o que o Marco estava falando, o Carlos estava falando agora. Então, essa ideia, ela simplesmente está incompleta. Ela talvez estivesse adequada para a época que ela foi mencionada, mas a partir daí a gente percebeu, pelo que o Carlos comentou, começaram muitos movimentos de repensar. E essa mentalidade levou muita empresa a usar tudo como recurso. O que é recurso? A gente usa, acabou, joga fora. Até o recurso humano não serve mais, a gente descarta e pega outro para substituir. Então, isso causou, dentro da sociedade, uma coisa muito interessante. Do ponto de vista global, as empresas têm baixíssima credibilidade. O Gallup faz uma pesquisa e leva, assim, empresas... O índice médio de credibilidade das grandes empresas está lá em 25%, talvez 30%, mas, pelo menos, está um pouquinho acima do quê? Do Congresso. Então, ainda existe uma esperança da gente recuperar. Dentro das empresas... só 30% dos funcionários, em média, está ativamente engajado com o trabalho. 70% estraga, atrapalha, impede, sabe, atrasa o negócio. Imagina quanto que a gente está perdendo de potencial, de talento. E o mais incrível é que, do ponto de vista do indivíduo, tem cada vez mais gente trabalhando de graça para fazer sentido o trabalho que faz, é o trabalho voluntário. Né? Os índices, a ONU estima 140 milhões de voluntários no mundo. Isso poderia ser o 9º maior país em população do mundo. Mas essa ideia do capitalismo do bem, ela não é uma coisa de agora. Né? Quando a gente olha esses movimentos que surgiram, ou essas empresas, o que elas têm? É o que toda empresa sempre teve, uma intenção de trazer algo melhor, de melhorar algo. Né? Ninguém está aqui, nenhuma dessas empresas, essas marcas aqui que todo mundo conhece, chegou e falou, não, eu vou conquistar tudo, eu vou estragar, vou fazer pior, vender muito barato. Não, todo mundo vem com uma intenção de fazer algo melhor. Então, o que a gente fala de capitalismo consciente é uma intenção natural de empreender. Ninguém vem para estragar o planeta, ninguém vem para fazer mal. Quando você empreende para fazer o bem. Só que mensagens como Milton Friedman, ou como um stakeholder específico, que é o acionista, acabam desvirtuando o negócio. Né? E aí, o que a gente olha para essas empresas? O que elas têm em comum, às vezes consciente ou inconscientemente? Primeiro, um propósito, elas têm uma causa, elas têm um motivo de existir. O porquê que elas começaram? Por que o Waze foi criado? E como é que ele expandiu? Para ajudar no trânsito. Como é que eu crio mecanismos de facilitar o trânsito com base na infraestrutura que a gente tem? E por aí afora. Interdependência dos stakeholders. Somos um ecossistema, ninguém é independente. Então, todas as nossas entidades funcionam a partir desta conexão, desse respeito entre um e outro e da geração de valor. A liderança, quando ela deixa de servir ao ecossistema e ao propósito, ela está servindo ao ego. E aí começa a perder. É o primeiro caminho de desviar. E o último elemento, que é muito importante, é a cultura responsável. Como é que a gente cria uma cultura dentro da organização que transforma o negócio mais do que simplesmente um produto e serviço? Para a gente mas trazer as organizações para esse mundo mais consciente, de entender o impacto. Tá certo? Então, o que é propósito? Assim como todas as profissões,
tem um propósito original, com o tempo ela tem que ser atualizada. O propósito, quando a gente vivia 30 anos em média, o propósito do médico era salvar vidas. Hoje o propósito do médico, a gente vive 90, 80 anos. Então o propósito do médico não é mais salvar vidas, é ajudar a manter saúde. As organizações, quando começam, elas têm um propósito e elas precisam atualizar conforme muda o ambiente socioeconômico e ambiental onde elas estão operando. Então é importante isso, a empresa entender que o propósito dela também pode evoluir, deve evoluir e se atualizar. Segundo ponto é liderança. A gente está acostumado, né, que fricção, confusão e baixo desempenho é a base de qualquer grupo de pessoas. Isso só muda quando a gente traz uma liderança, quando alguém está ali trazendo uma liderança, e não é mais aquela liderança de comandar e controlar, mas é a liderança de inspirar para atrair o talento e depois educar, ensinar, desenvolver para manter o talento junto com você na jornada. As pessoas têm muito acesso, então elas não vão ficar com você se você não desenvolver elas. O terceiro ponto é a interdependência dos stakeholders. É mais do que só integrar, é reconhecer que somos interdependentes, reconhecer que esta cadeia ela vai romper no elo mais fraco. Eu posso dar o nome que quiser ali no meio, pode ser o cliente, o fornecedor, o funcionário, o ecossistema, o meio ambiente, a comunidade, é ali que rompe. E aí deixo até uma provocação, porque uma das coisas muito importantes é assim, a gente entender o que é externalidade, né? Por que a gente tem que se preocupar com externalidade? E se amanhã, por força de lei, todos os carros têm o escapamento virado para dentro e as janelas não abrem? Como isso afeta a sua decisão do próximo carro que você vai comprar, da próxima carona que você vai levar, do próximo táxi ou Uber que você vai chamar? Quando a externalidade faz parte do seu colo, faz parte da sua vida, o que a gente não percebe é que o mundo é um só. Então, a externalidade faz parte da nossa vida. Às vezes a gente precisa de imagens gráficas fortes para começar a perceber quanto lixo eu gero, o que eu estou comprando. Porque o nosso voto é um voto político. Quando eu compro uma coisa, eu estou dizendo eu quero que você continue aqui amanhã. E quando eu deixo de comprar, eu estou dizendo eu não aceito isso que você está fazendo. Tá certo? E o terceiro ponto, cultura. Hoje, cultura é o que diferencia, porque todo mundo pode produzir a mesma coisa que você. Tecnologia está aí. E o que acontece na cultura? Se a gente começar um negócio e querer fazer um diferencial, eu entro no Google e falo como é que é a melhor estratégia de preço, melhor canal de distribuição, melhor política de remuneração. O Google me entrega respostas das melhores opções, mas mesmo assim eu não consigo ser a melhor empresa. Porque isso não determina a cultura. A cultura é o comportamento coletivo a favor de tudo isso que a gente está criando, exemplificado pela liderança. Então, essa é a grande diferença dessas empresas. Consciência, hoje minha consciência já expandiu, com o que o Carlos já começou a contar, para mim já expandiu e eu tenho outras ideias do que aconteceu. Consciência não tem linha de chegada. Quanto mais a gente aprende, mais a gente expande, mais a gente entende que talvez o modelo de ontem não esteja completo para a realidade ou para o conhecimento que eu tenho hoje. Então, essa é a oportunidade, a gente aprender continuamente e expandir essa consciência. Aí eu trago, para não dizer que eu estou aqui trazendo mais um abraçador de árvore, né? As empresas que praticam isso, dentro dos nossos estudos, elas têm valores muito diferentes, valores muito mais humanos. Mas mais importante que isso, elas são empresas que têm alta reputação. Como é que é esse negócio da alta reputação? Algumas empresas de alta reputação gastam muito dinheiro em marketing e propaganda. Outras não gastam. A ponto de que algumas empresas conseguem que os seus clientes, os fornecedores, os empregados se tatuem com a marca. Tem até prospect, ainda não tem o produto, mas já tem a tatuagem. Porque esse produto não significa que é um produto. Você não está comprando um produto, você está comprando um sentimento, uma emoção. Harley Davidson é esse produto. Johnson & Johnson é um dos propósitos mais antigos, aliviar dor e sofrimento. Southwest Airlines é a única companhia aérea que ainda não demitiu em 40 anos de história de companhia aérea. O setor aéreo é o mais afetado, um dos mais afetados dentro da pandemia. Então a gente começa a perceber que as empresas que praticam isso, elas têm um grande diferencial. Elas não estão aqui para o curto prazo, elas estão aqui para o longo prazo. E olhando o desempenho financeiro delas, que o Carlos falou muito claro, o mercado olha risco, retorno e risco, né? O que a gente percebeu aqui
mercado, o Standard & Poor's, a Bolsa de Valores em 15 anos, o livro tem dados mais atualizados, subiu 160%. Jim Collins, que tem um livro que chama Good to Great, o retorno dessas empresas subiu 250%. Só que as empresas humanizadas, o retorno delas é até 10 vezes superior à média de mercado. E o que mais interessante, em 2008 a gente percebe uma grande quebra ou mudança de direção do desempenho. É uma aceleração do desempenho. Por quê? As empresas, elas geram valor social, valor cultural, valor ambiental, valor tecnológico, valor de conhecimento. E quando este valor potencial pode, ele se transforma em valor financeiro. O cliente, quando pode, ele compra mais, principalmente depois da crise. O fornecedor, quando ele tem ideia, traz primeiro para você. A comunidade, quando precisa defender alguém, defende a sua organização. Então, esse é o grande benefício. Hoje, em 2020, a gente tem outra crise grave e a gente está vendo empresas como a Southwest Airlines continuando aí mostrando como um setor muito abalado, como elas conseguem sobreviver com o dobro da capacidade, dobro da ocupação da média do mercado americano. Então, tudo isso faz com que a gente olhe para aquela história, aquela ideia do incompleto. Milton Friedman falou uma coisa: propósito único e exclusivo da empresa é gerar lucro. Essa ideia continua válida, mas não tem tanta força. E aí foram surgindo outras ideias, né? Objetivos do milênio, responsabilidade social. Aqui posso estar em ordem invertida, porque o Carlos me deu um insight muito maior agora, né? ESG, os objetivos do milênio, mas tem outras coisas, né? O sistema B dá uma avaliação que mapeia as suas respostas contra os objetivos de desenvolvimento sustentável. E mais que isso, tem um país que já adotou a economia da rosquinha. Qual é o mínimo, qual é o alicerce social que a gente tem que oferecer sem ultrapassar o teto ambiental? Então, quando a gente fala, vamos compensar, não é aceitável mais a compensação. Porque se eu estou falando, mas eu estou dando mais no social e estou plantando mais árvore. Não adianta, a gente tem que trabalhar nesse espaço que o planeta aguenta e que a sociedade precisa. Qual é o alicerce social e qual é o teto ambiental que a gente pode operar? Certo? Então, deixo aqui meu convite para vocês conhecerem o livro, lançado recentemente, virou best-seller na Amazon, está em formato digital e estou aberto para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada aí, Thomas, pela exposição. Bom, eu sou um entusiasta do capitalismo consciente e torço para que a gente realmente chegue no mundo com mais empresas praticando esse modo de capitalismo, que a gente realmente faça esse shift, né? Que a humanidade consiga fazer esse shift. E eu acho que é importante a gente entender que capitalismo consciente se trata de estratégia, tem que estar na estratégia da empresa, né? Tem que estar no coração da empresa. Não dá para ser algumas medidas esparsas e implementar algumas questões sem olhar para o todo, né? E aí eu queria ouvir a Marina agora, como é que o setor privado, né, o setor empresarial brasileiro enxerga essas questões, né, e como ele tem lidado com elas. Então, Marina, a palavra é sua. Obrigada, Ana Paula, Glaucia, pelo convite. Um prazer estar aqui com o Carlos, de novo, amigo queridíssimo, Thomas, prazer ouvi-lo. Não, eu acho que está um bate-papo muito bom, porque cada um vai pegando um pouco um ângulo dessa história, né? Como o Carlos falou, acho que as nossas falas se complementam. E eu vou trazer um pouquinho mais, achei importante aí o que o Carlos falou da sustentabilidade do ESG, porque fica aparecendo, sempre que aparece alguma coisa, né? A gente gosta de inovação, né? A gente não dá conta de uma coisa, aí parece uma inovação que é a mesma coisa, mas para uma outra linguagem, como o Carlos falou, o ESG é a linguagem dos investidores, mais fácil para os investidores entenderem, e a gente acha que, olha, isso aqui é a salvação. Então, eu acho que também esse painel aqui tem a tarefa de esclarecer, né? E ver que os caminhos, eles são... A gente não entrar em qualquer modismo, estão aqui falando, né, pessoas que não são só nós pessoas, mas e com toda a nossa história, mas também as instituições que a gente representa e o movimento que a gente representa, que está há algum tempo nessa jornada, né? Então,
é muito bom poder esclarecer um pouquinho mais para todos isso. Eu vou falar um pouquinho muito rápido sobre o CBEDS. O CBEDS ele é parte de uma rede global, do World Business Council for Sustainable Development, está presente em todos os continentes, e ele surgiu na Rio 92, como várias outras instituições surgiram por um grande empresário, que foi acionado pelo Maurice Strong na época, que estava cuidando da parte fez um convite para o Stephen Smithheim, né, estava cuidando da conferência, e falou como é que o setor privado pode estar participando disso. E aí começou o engajamento maior do setor privado. Então, assim, a gente que representa o setor privado, né, CBEDS, Carlo também, o setor privado, né, Thomas, tem um papel fundamental nessa transformação, fundamental. E a gente vê isso pela importância que eles começaram a ter nas conferências. Então, se eu pego a Rio 92, que foi o surgimento do CBEDS, por exemplo, né, que começou com o Business Council, depois essa rede de pessoas que atuam estrategicamente, aqui a gente tem quase 70 grandes empresas, a gente trabalha, assim como os outros CBEDS pelo mundo, principalmente com grandes empresas, a gente tem pequenas e médias também, startups, né, mas dentro de um propósito, o núcleo DNA é de grandes empresas. Por quê? Porque elas têm um poder de transformação maior, né, para a cadeia dos investidores. Aquilo que o Carlos falou das 100 que estão bem, a gente quer que elas puxem as demais, elas puxem a cadeia de fornecedores, elas têm um impacto maior. Então, a nossa turma é reduzida, né, é reduzida até no próprio World Business, que a sede é em Genebra, reduzido que eu digo, lá tem, sei lá, 150 pessoas, o que não é muito para uma instituição global. Aqui a gente tem cerca de 20 pessoas, porque a gente faz parcerias quando a gente busca avançar em alguma pauta. Como plataforma empresarial, o que a gente quer é alavancar a implementação, né, na gestão da sustentabilidade nas empresas. Então, a gente trabalha para que as empresas mais sustentáveis sejam melhor sucedidas dentro do Brasil. Então, a gente faz subsídios para políticas públicas, mas trabalha internamente em várias áreas, em várias câmaras temáticas, água, clima, biodiversidade, para que isso seja efetivamente implementado pelas empresas. E se eu comparo, falando só do setor privado, em 92 a gente surge, Rio +20, que a gente lançou um documento chamado Visão 2050, a gente não tinha os ODS nem o Acordo de Paris, que hoje é o que determina os negócios, né? O negócio de vanguarda que está olhando para frente. Na Rio +20, quando a gente lançou a Visão 2050, o setor privado já tinha mudado muito, de 92, onde ele era considerado um pária, pelas ONGs todos, quem atrapalhava todo o avanço da sustentabilidade. Em 92, na Rio +20, 2012, o setor privado já foi visto como aquele capaz de internalizar mudanças, porque ele tinha justamente mensurado, né, incorporado com metodologias, por exemplo, para você ver o que você está emitindo nas empresas ou nos núcleos das empresas, né, em relação aos gases de efeito estufa, né, e a água, etc. Então, você começou a poder mensurar, e se você mensura, você consegue colocar no seu planejamento, e as empresas sofreram uma transformação. Eu diria que na Rio +20, quando a gente lançou Visão 2050 aqui no Brasil, o World Business tinha lançado em 2010, as empresas já eram consideradas tendo um novo papel, e as cidades entraram como agentes importantes. Por que essas duas áreas entraram tão importante nisso? Como, assim, eu sou capaz de dar a resposta. As cidades ficaram parecidas com as empresas, fizeram seus inventários de gases de efeito estufa, a gente já tinha cidades se movimentando aqui no Brasil em relação a isso, parecendo um pouco com o que as empresas fazem, porque para acelerar essa transformação é preciso que essa roda se mova de uma forma mais rápida, né? As cidades têm esse poder. Quando a gente fala com o governo federal é mais distante, mas quando você fala para a gestão de uma cidade, você consegue ter mais agilidade nesse processo, e as empresas também têm esse poder pelos recursos, pela disciplina, pelo fato de estar constantemente perto do consumidor. E hoje, depois de 2000, né, a gente tem uma nova agenda, como vocês falaram, Ana Paula falou, Carlos, né, Thomas. Em 2015, duas grandes agendas são colocadas globalmente no mundo, que foram os ODS e que foi o Acordo de Paris. Foram lançados em 2015, entraram em vigor em 2016. Essa linguagem comum também ajuda a acelerar. Então, tudo isso é feito muito pela importância com que essa agenda tem que ser concretizada.
né? Se a ciência está dizendo, e a ciência é um grande norteador de todo esse debate que a gente está fazendo, se ela está dizendo que o mundo vai ficar perigoso para nós, seres humanos, se a gente ultrapassar os 2 graus Celsius. E lá, em 2015, no Acordo de Paris, teve a questão inédita das pequenas ilhas, de quem seria mais vulnerável a essa agenda, a falar, não, para mim, para as pequenas ilhas, para a gente que pode estar submergido, a gente com 2 graus Celsius é muito, vamos fazer um esforço para 1,5 graus Celsius. Então, o Acordo de Paris colocou essa nova, essa ambição maior, porque a inação tem nos custado um preço, né? E a urgência dessa agenda tem acelerado, e o setor privado entrou com mais força. Eu também acredito ao Acordo de Paris, o avanço e o fechamento do Acordo de Paris, a presença maciça do setor privado nessa agenda. No protocolo de Quioto, que precedeu o Acordo de Paris, você já tinha 3 elementos de mecanismo financeiro, um deles falava com os países em desenvolvimento, que era o mecanismo de desenvolvimento limpo, e os 2 só entre países desenvolvidos, que é quem até o Acordo de Paris se falava, olha, os países desenvolvidos têm que resolver essa conta, os países em desenvolvimento não, porque a gente entrou tardiamente nesse processo. Então, no Acordo de Paris falou, a conta agora é para todo mundo, se todo mundo não estiver no jogo, a coisa não vai funcionar. Então, a ambição tem que ser maior e todo mundo tem que estar no jogo. E o fato do setor empresarial ter entrado mais forte nisso, né? O World Business entrou, vários representantes, né? A academia entrou, o Jeffrey Sachs entrou, e isso teve a sua parcela maior e foi criado também mecanismos financeiros aí. A gente está, o fechamento do artigo 6, que é a porta de entrada do setor privado dentro do livro de regras do Acordo de Paris, não foi fechado ainda, sobretudo por causa do Brasil lá atrás. Então, o Acordo de Paris tem que ser fechado, o artigo 6 é quem contempla o setor privado, né? A gente tem um posicionamento desde Madrid para o governo brasileiro, a gente continua avançando dessa vez com o Instituto Clima e Sociedade, em conversas aí com todos, né, para avançar, porque o Brasil tem que ter um novo posicionamento para que a gente alavanque, a gente feche o Acordo de Paris e alavanque. Mas por que o setor privado foi importante? Porque o Acordo de Paris ele foi fechado de maneira soberana. Então, quando se fala, o Brasil não devia ter feito isso, o nosso compromisso com o Acordo de Paris não devia ser aquilo ou aquilo outro, todo o país escolheu de maneira soberana a sua contribuição. Foi o que quis. Foi o que o país decidiu fazer. Então, esse respeito, né, e o setor privado correndo e falando assim, olha, isso é interessante para os negócios, a gente, por exemplo, no CEBEDES aqui no Brasil, a gente já vai para o 3º ano de publicação mostrando por que as empresas entendem que é melhor para elas estar no Acordo de Paris. Elas já estão fazendo esse processo de mitigação, de adaptação climática. Então, esse avanço de você fazer isso de forma soberana, do setor privado está lá dentro, e os investidores que entraram muito fortemente uns 2 anos antes de 2015, 2013, 2014, sobretudo, que falou assim, alguém tem que pagar essa conta, então tem que ter novo aporte de recursos e tem que ter os recursos que já estão destinados, eles têm que mudar o curso para estar viabilizando essa transição para uma nova economia. Então, eu acredito ao setor privado aí essa grande importância, essa consciência, então, de novo, aí o novo capitalismo, mas isso tem que ser fundado em novas bases, né? Então, o Visão 2050 que a gente fez, ainda sem os ODS, sem o Acordo de Paris, a gente está refazendo, dessa vez junto com o World Business, a gente está lançando no ano que vem, o World Business também, e 3 eixos transversais nesse documento do Visão 2050 qual é o futuro do capitalismo, e tem que ser um capitalismo inclusivo, né? Tem que ser o lema que o Carlos fala, não pode deixar ninguém para trás. Por que a desigualdade ela virou um fator econômico, né? Porque você está vendo com pandemia que isso virou um fator econômico, você não consegue estar alijando e fazendo uma sociedade funcionar para poucos, né? Você tem risco sistêmico entrelaçado, que aí os ODS estão mostrando que não adianta, pandemia, mudança do clima, você não tem muro que resolva o problema, né? As bactérias, os vírus, eles passam isso, né? Está tudo muito entrelaçado. A tecnologia dá o dinamismo, porque a tecnologia é muito rápida, mas o que pode estar fazendo o propósito disso, dessa tecnologia, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, aí capitaneados aí pela ONU, pelo Pacto Global, e que a gente busca estar na implementação disso também.
é o Acordo de Paris, com suas regras. Então, é isso que tem que dar o recheio para que a tecnologia ache o seu propósito. E aí, lembrando, né, o Thomas falou do Friedman, falando, olha, era para acionistas, mas nem sempre foi assim. Nem sempre, agora está claro que não é, mas nem sempre foi assim. Então, as empresas sempre elas surgiram com propósito. A empresa ela só nasce para responder uma necessidade. Ela não pode nascer para fazer uma coisa out of the blue, assim, totalmente extemporânea. Ela tem que nascer para cumprir uma função. E essa função tem que ser mais exigida, e a tecnologia está nos ajudando a estar aprimorando esse processo. Então, também não adianta uma empresa que está ganhando todos os prêmios e tudo, se o bônus para o executivo, e aí cada vez mais tem que ter um olhar atento, se o bônus para o executivo ele só ajuda no curtíssimo prazo para você responder à bolsa, né? Então, tem empresários, grandes empresários, como o Paul Pullman, que foi o chair já do Old Business, né? Do qual o Sebedes faz parte, ele falava assim, eu não vou responder de 3 em 3 meses para os meus acionistas, eu não posso ser sustentável dessa maneira. Então, ele teve uma baixa no começo, a Unilever, mas depois isso começou a mudar, porque ele falou, eu não consigo responder. Por quê? Porque, às vezes, o seu objetivo de longo prazo ele não está refletido no curtíssimo prazo. E se você não educa o seu acionista, se você não educa a sociedade para que ela esteja contemplando o longo prazo, o médio prazo, você está fazendo com que a longevidade daquela empresa, né, cesse. Você está sacrificando a empresa e você está enchendo o bolso de CEOs, de diretores, de acionistas, mas você não está levando para lugar nenhum. Então, essa dicotomia, isso está também sendo cada vez mais cobrado. Então, você tem aí a sociedade falando, olha, eu quero, e as empresas adotando, não, o meu bônus ele está vinculado a um percentual que está relacionado à sustentabilidade. Porque são essas questões e essa leitura errada que você sacrifica a empresa, né, e sacrifica a longevidade. E hoje a gente tem a tecnologia, nos permitiu ter, de forma muito mais barata, estar verificando tudo isso. Então, a gente está falando de empoderamento dos funcionários, a gente está falando de empoderamento do consumidor, de exigências maiores para você no código de barras. Ainda não está assim, ainda há muita confusão, mas no código de barras, cada vez mais, você tem a leitura de tudo que precisa, né? Tem alguns países, Nova Zelândia e outros, que as pessoas olham aquele código de barras e sabem tudo e exige ver tudo. Ela não quer não ver. E cada vez mais isso vai ser mais exigido, porque eu consigo ler, eu tenho a possibilidade de ler e a tecnologia me permite acompanhar isso. Então, eu diria que a gente tem assim 3 questões muito importantes. A primeira, mudança do clima, que está falando em todos os ODS, todos eles são muito entrelaçados, né? Mas eu diria que, em termos de poder, de impacto maior, a mudança do clima ela tem um impacto muito grande e muito urgente para tudo que a gente está vivendo. A biodiversidade também, e o relacionamento dela com a mudança do clima é muito grande também, e eu diria que a desigualdade também. E aí eu chamo a atenção esse S, e no Brasil isso é muito, né, o S do social, do ESG, né? Ele vai ganhar importância cada vez mais. Eu vejo isso por um aspecto, por exemplo, que o setor privado ele cuidava muito da parte da educação, mas ele entrava pouco na parte de ciência, de saúde. Hoje a saúde é a nova educação para o setor privado. Ele está tendo que se preocupar em todos os aspectos com a saúde e relacionar isso com seus funcionários, porque ele está olhando para si próprio, isso não é nenhuma coisa de filantropia da empresa, mas ela está olhando para a saúde porque isso tem impacto nos negócios, um impacto que ela não imaginava antes, né? Então, esse S do social, esse novo capitalismo que você está olhando, porque todos nós que nos sentimos afetados, a gente começa a ter voz, a gente começa a estar falando e impactando uma empresa, e eu acho que o que sai, o território do ESG, né, como, vamos falar ESG, a sustentabilidade, em nenhum dos painéis que a gente colocou no CEBEDES para discutir isso, ele não é incluído. Não era só por estar no CEBEDES, a gente falou com Malan,
com vários economistas tradicionais, e você vê vários dos economistas tradicionais falando assim, essas externalidades que o Thomas mostrou lá no carrinho, né, com a externalidade indo para fora e depois ela estando olhando para dentro, essa externalidade que não está no preço, a externalidade que, né, não está no preço dos serviços e não está no preço do produto, ela precisa cada vez de entrar mais, e cada vez mais você consegue fazer inferências para essa conta ter que fechar, né? E a necessidade dela fechar é cada vez maior. Então, assim, a nova plataforma que a gente vai entrar, do ESG ou da sustentabilidade, que tem que estar incorporada, é o que está ditando os Green New Deals, a recuperação, então, reset better, né? Vamos recuperar melhor. Ninguém está falando, vamos recuperar ao que era, novo normal, já não se fala isso, é o recuperar melhor. Por quê? Porque se for exatamente como a gente estava, a gente não fica preparado para outra pandemia, que canalizou um recurso absurdo do Estado, das empresas, né? A gente não tem condição de estar vivendo isso. Então, se a gente não transforma a nossa economia, as nossas empresas, em uma economia mais resiliente, a gente não recupera melhor, né? Então, eu diria que a recuperação, a resiliência e também o regenerativo, uma sociedade mais regenerativa, que são esses 3 R's que a gente tem falado também, é aquela que está olhando o impacto, mas já é o impacto que você tem que estar olhando, que é um impacto positivo, porque isso te permite estar mais adequado como visão ao que você precisa de estar perseguindo. Você tem que chegar ali, porque senão você também não vai estar preparado para avançar. E colocando assim umas pontadas que eu acho, trazendo aqui para os nossos desafios hoje, eu acho que, não sei se eu tenho tempo, tenho, Ana Paula? Tem mais 2 minutinhos, Marina. Tá. Então vou falar bem rápido. Eu acho que alguns pontos assim que são importantes a gente prestar atenção. Eu vejo como muito bons olhos, assim, a gente estava conversando isso antes aqui, né? A quantidade de coisas que tem surgido, né? E assim, tem surgido de tudo no mercado e tem surgido confusão também. Então, eu acho importante essas instituições que estão aqui esclarecerem. É natural de um mercado emergente surgir tudo isso, mas a gente também não pode achar que plantar árvores resolve tudo. A gente não pode achar isso, porque isso tudo tem que estar dentro de uma estratégia, né? Não é só plantando árvores. Crédito de carbono, que a gente atua desde 2016, a gente tem uma proposta dentro do Ministério da Economia, mas também, e a gente fala da importância disso, a implementação tem que acontecer, a gente tem uma proposta que os regulados estão pedindo regulamentação para isso, então, assim, mais do que isso, mais forte do que isso é difícil, mas você tem surgido de tudo. Então, assim, um ponto de atenção para todos que estão nos ouvindo é que você tem que estar casando tudo isso com a integridade ambiental. As estratégias elas só podem estar conversando e se viabilizarem se você está olhando o horizonte de integridade ambiental. Por isso que é importante você olhar o que você vai fazer com combustível fóssil, com gás, com plantar árvores, onde é que um entra, onde é que um sai, qual é o pico de um, qual é o pico de outro, porque não tem a bala de prata que vai resolver tudo, existe todas essas iniciativas, e o Brasil tem uma larga vantagem para tudo isso, mas se você não colocar tudo isso dentro de um arcabouço maior, que é a integridade ambiental, que o Brasil sempre zelou, né, e se colocou assim, eu tenho as soluções olhando a integridade ambiental, porque eu sou mais limpo, porque eu tenho uma rica biodiversidade. Então, vocês podem investir aqui porque eu tenho bons projetos, é o que as nossas empresas falam, podem investir aqui, mas eu estou olhando essa integridade ambiental. Então, eu chamaria atenção para essa questão. E, por último, eu acho que a simplicidade também, né? A gente está buscando hoje, os ODS é uma linguagem para o consumidor, para a sociedade, para o governo, para as empresas, é uma linguagem universal, a gente precisa de uma linguagem universal para acelerar, mas eu chamaria atenção para a simplicidade. Os green bonds, eles deslancharam porque eles eram mais simples, então qualquer solução que a gente coloque para frente, ela tem que estar olhando a integridade ambiental, mas também a simplicidade. E aqui eu termino aí, fico aberta aí para as perguntas, Ana Paula. Muito obrigada, Marina. Muito bacana, assim, tudo isso que você falou, todos esses takeouts que a gente vai levar, né? Questões para a gente refletir. Realmente existe uma corrente muito forte que, quando fala, né, que a empresa gera lucro, tem gente que fica indignado e como assim, né?
como se o objetivo da empresa não fosse gerar lucro. Então, a questão não é gerar lucro, né? Não é ter lucro, mas é como se obtém esse lucro, na verdade. Então, essa seria a grande discussão, e que é a discussão que o capitalismo consciente traz, né? E a gente vê uma certa demonização com relação a isso, como se obter lucro fosse um grande crime, um grande problema, como se todas as empresas tivessem que ser filantrópicas. E a gente sabe a importância disso numa perspectiva maior, né? Porque a empresa ela acaba tendo uma função social maior e ela tem um papel muito representativo na sociedade. Mas eu não vou estender aqui com os meus comentários, vou passar a palavra para a Gláucia, até para a gente abrir os debates aqui, para a gente poder aproveitar ao máximo vocês. Então, Gláucia. Obrigada. Enquanto a gente aguarda o pessoal colocar as suas dúvidas no Q&A, eu vou ter o privilégio aqui de começar a fazer as perguntas para vocês, né? Então, uma das perguntas eu queria fazer para a Marina, que é o seguinte, Marina, com a perda, né, de influência dos estados nacionais, a gente vê cada vez mais que corporações globais acabam assumindo um papel grande de influência em relação a políticas públicas. E o que eu queria perguntar para você é que, nesse cenário, né, como é que você vê as corporações assumindo papéis que seriam de governos? Olha, eu acho que as corporações, é verdade, tem acontecido isso, né? A gente, né, participa de um movimento, eu, Carlo e outras 3 instituições, que justamente promove que os CEOs falem sobre o desmatamento da Amazônia, né, e falem isso com o governo, mas, ao mesmo tempo, né, Gláucia, mostrem que eles estão incorporando, isso afeta os negócios, então, ele sempre pode falar, eu acho que tem muita legitimidade e é importante que a gente separe as coisas, todo mundo tem um papel, né, a sustentabilidade, todos têm um papel, né, a Ana Paula estava falando, não, demonizar quem tem lucro, né, a gente tem que simplificar procedimentos, métodos, mas a gente tem que sofisticar o pensamento, né? Porque assim o pilar de ambiental, social e econômico, o econômico tem que existir, né? Então assim eu não consigo fazer só com filantropia essa mudança. Eu vou te citar um exemplo que eu me lembro do começo disso, né? Carlos com certeza vai lembrar, Thomas também. Quando se começou a falar, não, a gente precisa de uma nova economia, vamos avançar nisso, empresas de óleo e gás não podem participar. Então, empresas de óleo e gás que causam tudo isso não podem participar. E era o puro sangue, sabe? E você vê hoje que elas são, né, agentes de transformação também. Se elas são os que estão determinando a nossa economia ainda é baseada em combustível fóssil, como é que você pode tirar esse agente tão importante e não transformá-lo, né? Então, a precificação de carbono é justamente para que a empresa, inclusive ela própria, possa fazer uma transição por uma economia de baixo carbono. Por isso que as empresas de fósseis, né, estão virando cada vez mais empresas renováveis. É por causa desse movimento, né? Então, é preciso de sofisticar. São vários atores e as empresas, eu acho que elas, Gláucia, elas têm ficado mais vocais. Esse movimento que a gente começou em plena pandemia, acho que a pandemia acelerou tendências, né? Acelerou coisas que já estavam acontecendo. Então, vocês todos falaram aí da carta do Larry Fink, que veio antes, Davos já estava fazendo isso, a gente já está falando disso há muito tempo, mas essa tendência ela foi muito acelerada na pandemia, e a necessidade, já que a gente não estava vendo resultados e as tendências foram aceleradas, e, portanto, a mudança de cultura, que é uma parte muito importante, foi acelerada também, as empresas elas sentiram a necessidade de vocalizarem muito mais essa questão. A gente está tendo aí encontros com todos os poderes, né? O governo federal, Mourão, a gente está tendo encontro com o judiciário, com a Câmara, com o parlamento, com os governadores, para mostrar que isso é uma agenda de Estado, isso não é uma agenda de um governo, e nem de um governo para trás, e nem de um governo que pode ser para frente. Isso é um ganho que a sociedade tem. Então, assim, eu gosto muito da fala do Cândido Bracha, presidente do Itaú, e ele voltou a falar, está acontecendo aí um evento do Itaú, que ele volta a falar, olha, a gente está perdendo capital, e isso é desonroso para o Brasil, a gente tem que virar a página da questão do desmatamento ilegal, como a gente virou a página da inflação.
A gente tem que virar essa página para a gente entrar numa economia moderna. Isso nos coloca com uma posição de defesa, quando a gente, numa nova economia, a gente podia estar numa posição de oferta e de ataque, não de defesa. Então, para as empresas, a vocalização é uma necessidade, porque elas são apartidárias, né? Então elas mostram muito esse movimento. A gente criou uma trilha, porque é só o setor privado, mostrando, olha, aqui não tem nada de partido, não tem nenhuma tendência, é simplesmente a gente, empresa, dizendo que pode fazer mais, mas falando para o governo que aquilo que a gente não pode fazer, que é comando e controle, o governo tem que estar fazendo, porque está atrapalhando os nossos negócios, né? Porque, então, por um lado, as empresas falam, olha, eu quero separar o joio do trigo, eu não sou responsável, por exemplo, na Amazônia, no Cerrado, pelo desmatamento, mas eu estou aumentando, Itaú, Bradesco, Santander, eu estou aumentando o meu crédito para combater a ilegalidade e investir em produtos que possam promover Floresta em Pé e outros, então eu estou fazendo mais do que eu já fazia, a rastreabilidade eu estou fazendo mais, incorporação da comunidade tradicional eu estou fazendo mais, vou fazer mais, mas é preciso que também o Estado faça. Então, é uma proposta propositiva, né, construtiva, do Brasil entrar no mesmo eixo que entraram todos os países aí que estão falando de recuperação econômica. O que eles fizeram foram empacotar as suas medidas ambientais e medidas econômicas para sair dessa recuperação e muitas vezes incrementar e dar mais ambição às medidas ambientais que tinham. A gente tem o Código Florestal, que está para ser implementado há 8 anos e não é implementado, né? A gente tem uma série, a legalidade, você sabe que insegurança jurídica não atrai investimento, então está prejudicando sim os negócios. Então, é uma série de questões. A gente tem as melhores leis, mas ao não cumprir essas leis e não estar claro metas para desmatamento ilegal e tudo, a gente vai afastando e a gente começa a ter que estar se posicionando numa área que a gente está perdendo competitividade no mundo que está acelerando, né? Então, a gente vê, nesse aspecto, a gente vê China e Estados Unidos, que sempre foram, se eu pegar o protocolo de Kyoto antes do Acordo de Paris, a China, país em desenvolvimento, Estados Unidos, país desenvolvido, eles se bicavam totalmente. E hoje você tem os dois países, os maiores países, muito autoemissores, dizendo, eu estou indo para esse caminho. Então, não tem assim, a sociedade é inexorável esse caminho, não tem nenhuma dúvida sobre esse caminho, e a gente tem que se posicionar melhor. Então, o que a sociedade está falando, o setor privado está falando nesse movimento aí que eu e Carlos, na IBA, a Biov e a BAG participamos, como articuladores, é que os CEOs estão vocalizando. São quase 90 CEOs aí que já estão falando isso, Glaucia. E nós dependemos, e nós como sociedade colocamos as nossas esperanças exatamente no setor produtivo, porque é o único que hoje tem voz para buscar fazer com que o Brasil consiga respeitar os compromissos que foram assumidos, né? Então, a gente realmente confia em vocês nesse momento. Então, eu acho que é muito importante o papel hoje do setor produtivo para que a gente não perca para que a gente não perca os mercados que a gente já conquistou, né? E para que a nossa economia não volte para trás. Thomas, eu queria também aproveitar, e você sabe que eu li seu livro atentamente, né? Aprendi muito com ele, e tocar num ponto que a Marina, é esse mesmo, tocar num ponto aí que a Marina também provocou e que eu gosto, que é a questão dos bônus, né? Então, a gente vê uma série de empresas hoje, né, e sempre editando os relatórios de sustentabilidade e não consideram a questão das externalidades dentre as metas dos executivos e acabam distribuindo bônus a despeito das externalidades. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, se a gente não fizer um movimento, né, se a gente tiver um movimento para que as externalidades tenham reflexo nos bônus dos executivos, eu vou falar no lucro dos acionistas, porque eu li seu livro atentamente, eles são os últimos da cadeia a receberem algum tipo de remuneração, né? E eles são importantes porque são esses que investiram primeiro, antes de todo mundo, e são os que vão receber por último. Entendi perfeitamente a lição, Thomas. Mas, quando você fala na cultura empresarial, e aí eu acho que é importante, uma boa forma de mexer realmente na cultura é quando a gente mexe no bolso.
Eu tenho clientes que já colocaram, o Carlos conhece, a gente já participou de um outro evento juntos, né? Clientes que colocaram as metas atreladas às externalidades, então isso interfere na distribuição do bônus. Isso não seria uma forma da gente colocar o escapamento para dentro do veículo? Com certeza. A gente tem vários exemplos de empresas que fizeram isso. Claro, você tem o risco de algumas pessoas falar, esse jogo eu não jogo, vai sair, vai ter líderes, talvez importantes da sua organização que vão sair. Mas uma coisa que a gente precisa estar muito atento, ninguém é insubstituível. A organização é muito grande, você fala, essa pessoa vai sair porque ela não está de acordo com a forma que a gente vai distribuir bônus. Então, a gente não pode ter medo de perder, a gente tem que ter a coragem de estabelecer isso. Por quê? Quando a gente começou, o Carlos falou, a Marina também, essa ideia de sustentabilidade, que era uma ideia de terceiro setor, de movimento, de coisas, começou a fazer parte do mainstream, do dia a dia, né? Larry Fink começou em 2018 com umas cartas muito duras para os presidentes das empresas de capital aberto. Falou, eu estou olhando o plano de longo prazo, se você não tiver, eu estou fora. Né? A Business Roundtable nos Estados Unidos, que lançou o manifesto Stakeholder Capitalism, o que me dá pena é que você considera enumera os 5 stakeholders, né? O acionista, o funcionário, a comunidade, o fornecedor e o cliente. Faltou o 6º, tem que estar ali, não pode estar no texto embaixo. O meio ambiente, ele é afetado e ele afeta a maneira que a gente opera. Tem que estar ali numerado como 6º stakeholder, como grupo. É fundamental que isso faça parte da mensagem, não ali embutido no meio da conversa. Então, essa é uma mensagem que é mainstream. Então, várias empresas estão fazendo, várias empresas estão adotando isso. Você perde gente, porque tem gente que não quer jogar, mas essas empresas que estão adotando isso estão conseguindo superar desafios ainda maiores, que elas não imaginavam que pudessem ser superados. Então, isso traz esses novos constraints, gargalos, trazem mais criatividade para o negócio, para você abordar e você trabalhar mais junto. Né? De novo, o Carlos falou, isso é um ecossistema. A gente não opera independente. Vai vir muita criatividade do cliente, do fornecedor, dos funcionários. A gente tem que estar aberto para escutar. E só assim a gente vai realmente fortalecer e transformar, para poder adotar essas medidas, assim, não mais duras, mas mais realistas. Eu pessoalmente vejo que as empresas que têm uma governança ambiental mais forte, elas inclusive passaram pela crise de uma maneira mais tranquila, com menos sobressalto. Elas já tinham respostas, elas já tinham mecanismos internos para responder para esse tipo de adversidade, né? E, Carlos, eu queria conversar com você sobre como é que você vê, né, você que circula bastante, né, as empresas acabaram, né, estamos todos atravessando a pandemia, né, que tem aí uma série de fatores difíceis de lidar, fatores exponenciais. Como é que você vê a preparação das empresas para as mudanças climáticas, em que a gente não vai ter só um fator, que é o vírus, mas uma série de fatores, que são os fatores todos da mudança e que interagem entre si, que a gente pode imaginar até que é uma situação hiperexponencial e complexa. Como é que você está vendo esse horizonte nesse campo empresarial, cara? Gláucia, obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, não existe um monolito, né? Setor empresarial, setor privado, né? A gente geralmente fala isso, mas assim, não existe. Há uma variedade muito grande entre os setores e entre as empresas dos setores, né? Acho que com relação à questão de mudanças climáticas, o CBEDS tem liderado muito o setor privado brasileiro, né? E Marina tem um trabalho brilhante nisso, desde a questão de mercado de carbono, precificação, passando para ativamente também as discussões, nisso que a gente estava falando agora, da questão do advocacy, né, que é extremamente importante. Gostaria de lembrar aqui, o Thomas falou da pesquisa da Gallup, eu até quero pegar essa pesquisa com você, Thomas, também, mas da questão da confiança, né? Eu talvez saia um pouquinho do tema, mas já volto só para falar da importância disso, né?
Então, de que, imaginem, a gente sabe que hoje 84% do valor de uma empresa, pelo menos SP500 ali, são ativos intangíveis, né? E 70% disso aproximadamente reputação, né? E aí o Philippe Joubert, que a Marina conhece bem também, ele falou uma coisa interessante, né? O Warren Buffett fala daquela questão de destruir a reputação em 5 minutos, e o Philippe Joubert falou que hoje em dia a gente destrói a reputação em um clique, né? E é verdade. E aí o que acontece? A gente tem a questão da confiança, né? Então, a reputação, obviamente, está muito atrelada à expectativa, que está muito atrelada à confiança. E o Thomas já citou isso aqui, e a confiança, se a gente pegar o barômetro da confiança, e a revista Piauí esse mês soltou uma pesquisa similar, mostram que 28%, pensando no Brasil 2019, 2020 é similar, e no mundo é assim também, 28% das pessoas confiam no governo, 41% na mídia, 56% nas empresas, 77% no meu empregador. E essa mesma pesquisa mostra que 80% dos brasileiros, e de novo, parecido no mundo todo, esperam que os líderes empresariais tomem a liderança em movimentos para questões ambientais e sociais, também de governança, sem dúvida nenhuma, porque a gente fala aí de corrupção, por exemplo, e sem esperar o governo. Ou seja, tem essa expectativa. E essa expectativa, como eu disse, está atrelada diretamente também à questão do valor da empresa lá no final. E é isso que a Marina estava comentando, esse movimento, por exemplo, liderado pelo CBETS, que a gente está ali junto também, que fala, então, com os poderes relacionados à questão da Amazônia, né? Só que, na verdade, é uma discussão mais ampla. A gente começou muito com isso, mas acaba sendo uma discussão mais ampla. E eu acho que as empresas, muitas delas estão se preparando, muitas, percentualmente, muito pouco, na verdade, né? Mas algumas já se atentaram muito para isso. O setor, por exemplo, se a gente for dividir em setor, o setor elétrico, por onde eu passei, que já vinha passando por uma transformação muito significativa, muito acelerada, é um setor muito importante para a gente olhar, estudar, entender o que vai acontecer em outros setores também, né? Imaginem que o setor elétrico ele saiu daquela velha questão de uma grande geradora para transmissão, distribuição até a casa das pessoas, para um setor de serviços, né? Serviço no sentido de te oferecer ali internet das coisas, etc, etc, etc. E o setor que foi o mesmo setor em 300 anos, ele está mudando completamente, ele mudou por completo, na verdade, nos últimos 15 anos, né? Indo muito para a questão de energia renovável, indo muito para uma questão de separar os ativos fósseis e muitas vezes vender esses ativos e ficar só com renováveis, né? Então, eu acho que tem alguns setores que a gente pode olhar e entender o que vai acontecer cada vez mais nos outros setores, né? Mas isso para te falar que, sem dúvida nenhuma, a gente vê todas as pesquisas. Saiu hoje uma matéria sobre isso na Rolling Stone, falando exatamente disso, né? Que essa é uma primeira pandemia de todas que a mudança do clima vai trazer, que é um estudo da ONU Meio Ambiente do ano passado, e, na verdade, tem vários estudos que a gente pode pegar, todos os relatórios do IPCC, por exemplo, já mostram isso, né? Que o aumento da temperatura média global vai trazer cada vez mais zoonoses, né? Não só de caráter viral como essa, mas, enfim, vários outros formatos. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre nessa questão. Eu separaria em três aqui, né? Uma questão de emissão de gases, né? Então, mitigação, as empresas têm que entrar nisso, elas têm que cooperar. Tem a parte da adaptação, que eu vejo poucas empresas falando nisso, né? Mas assim, as empresas elas estão em ambientes de um estresse hídrico cada vez maior. Elas, enfim, daí isso aí eu não vou me alongar, porque a gente pode partir também para uma questão de grandes mobilizações sociais, decorrentes dessas coisas, etc, etc. Lembrando que, por exemplo, o próprio Obama, ele atrelava a guerra na Síria à questão da mudança do clima, né? Isso aí deu uma madrugada, vocês vão encontrar isso, né? E aí a questão da precificação de carbono, como a Marina tanto falou para a gente, né? Seja ela por taxação, seja ela por mercado. E o artigo 6 agora do Acordo de Paris, certamente, né, Marina? Esperamos que
não agora, mas em novembro do ano que vem, a gente finalmente vai chegar a alguma conclusão aí para regulamentar, eu diria, né? Então, o mercado também tem que se precaver com relação a isso, né? Muitas empresas têm um preço interno de carbono, até uma forma de se adaptar para o que está por vir aí. E, na verdade, assim, a gente já tem muitos lugares no mundo que tem precificação de carbono, seja por taxa, seja por mercado, e as empresas estão tendo que se virar. Então é isso, eu acho que a resposta não é simples, mas muitas empresas sim estão correndo atrás, mas muita gente ainda esperando, né? E esperar a inação, como a Maneira bem colocou, vai ter um custo muito alto. Eu vou emendar aqui, Carlos, tem uma pergunta de uma das pessoas que está nos assistindo. A pessoa não se identificou, tem um númerozinho aqui, é 23645, mas a pergunta é dessa pessoa, e ela pergunta o seguinte: quais estratégias poderiam ser implementadas para atrair pequenas e médias empresas para os ODSs? Tentar ser mais rápido nessa resposta. Olha, a gente tem no Pacto várias estratégias, né? Eu acredito muito seriamente, a gente está inclusive no meio da discussão do planejamento global do Pacto, né? Como eu comentei. E aí tem muita gente que fala, olha, a gente tem que atuar diretamente com as pequenas empresas, tá? Eu acho difícil, gente. Eu fui estudar isso, a gente tem 400 milhões de CNPJs no mundo, tá? Então, eu acho que uma maneira efetiva de trabalharmos pequenas e médias empresas é por meio das cadeias das organizações, né? Então, cada dia mais as grandes empresas contratam compromissos, né? Compromissos bastante agressivos, bastante ambiciosos, e se vocês perceberem, principalmente aqueles atrelados à mudança do clima, à redução de emissão de gás de efeito estufa, as empresas elas não conseguem fazer isso nas operações. Elas vão ter que ir para o escopo 3 do GHG Protocol, que trata de cadeia, né? E aí tem dois approaches, né? Tem aquela grande empresa que fala, meu amigo, reduza, se vira, e tem aquele outro approach que eu acho que é o ideal, que cada vez mais empresas vão por esse caminho, que é, então, de apoiar as pequenas e médias empresas nessa transição, né? Ambev, acho que é um bom exemplo, a gente poderia falar muitas outras empresas aqui também, mas foi uma que me veio à cabeça. Fora isso, uma outra maneira que a gente faz, que a gente tem que observar nos países, também por meio de instituições como o SEBRAE, né? Então, a gente tem muita parceria com o SEBRAE aqui no Brasil para isso, para entender como a gente pode ajudar as empresas, micro, pequenas e médias empresas nessa transição. Lembrando sempre que como diria o Ben Parker, né, o tio do Homem-Aranha, eu sempre falo isso, mas aqui é verdade, que né, com grandes poderes vem maiores responsabilidades. Então, significa que é óbvio que a gente não quer o mesmo nível de engajamento ou o mesmo nível de compromisso, talvez, em tamanho, obviamente, da pequena e média, como a gente quer das grandes. Mas, como eu comentei inicialmente, como o lema é não deixar ninguém para trás, todo mundo tem que trabalhar. Como a Ana Paula ou a Glaucia disse, eu não sei quem foi, a gente tem que olhar também como indivíduo. A gente tem muita contribuição a fazer como indivíduo, né? Seja como apagando minha luz, seja como investidor, seja como consumidor, seja como um cidadão, né? E cobrar do governo, cobrar das empresas. Obrigada, Carlos. Posso completar, Glaucia, falar de um outro ponto que o Carlos falou? Eu também concordo, é como a gente vê isso, por meio da cadeia de fornecedores, o escopo 3 o grande desafio, né? E eu acho que, já que a gente está na OAB, né, Carlos, legalmente também é exigido das empresas que olhem para tudo isso, né? Então, você tem um dever legal de estar fazendo isso. Você não eu acho que tem que ter incentivos. Eu colocaria duas coisas. Tem a questão legal, a grande empresa ela é responsável por toda a sua cadeia, ela não pode alegar que desconhece ou que não é responsável. E a questão dos investidores, né? Então, assim, algumas coisas que aconteceram nessa pandemia eu acho que são muito interessantes. Uma delas é que as empresas que se deram melhor, que responderam melhor, ela conseguiu, de alguma forma, reorganizar a sua cadeia de fornecedores, seja antecipando compras, né? Enfim, ela teve que fazer um papel, ela teve que ter um papel aí, e o que tornou ela mais resiliente. Então, ela viu na prática que isso funciona. E a outra questão, o BNDES até abriu o edital aí para isso, mas eu acho que o BNDES tem
tem que entrar muito forte nessa parte, né? O BNDES é até associado ao SEDES, mas ele tem que entrar com mais força ainda do que ele está fazendo, que é de permitir isso. Então, eu estou te ajudando, você grande empresa, porque eu preciso de um aval, a grande empresa pode estar dando esse aval, mas eu quero que você busque a conformidade ambiental e social aí em toda a sua cadeia. Então, eu acho que esses incentivos são muito importantes e a gente tem que ter esse planejamento, né? Porque eu acho que existe um pouco, tem vários níveis, né? O Carlos falou, né? Não dá para você estar tentando, você tem que olhar de uma forma objetiva, né? Interessa a grande empresa estar enquadrando a sua cadeia, estar estimulando a sua cadeia, né? E não penalizando, estimulando, né? Como ele próprio falou. Obrigada. Quero falar aqui que a pessoa que fez a pergunta, que não estava identificada, ele se identificou, é o Oscar Benigno, de Camboriú, Santa Catarina. Muito obrigada, Oscar. Fala, Thomas. Acho que esse exercício de incluir a cadeia produtiva, isso foi lembra o movimento da ISO 9001? Você certifica a sua empresa, depois, para a qualidade continuar, você vai convidando seus fornecedores a certificarem. É a mesma coisa, a gente tem que usar a mesma metodologia. A empresa tem grande responsabilidade, e a responsabilidade pelo ecossistema. E ela tem que começar a convidar os fornecedores para ter essa conversa, para realmente começar a se preparar. Porque o dia que o consumidor falar, ao invés de sair e quebrar uma loja de uma empresa que fez alguma coisa errada, fizer digitalmente fizer um boicote de um mês à empresa, se você perde um mês de venda, o prejuízo é muito maior, porque você quebrou a loja tem seguro, você não perdeu nada. O seguro vai lá e paga. Isso é uma cadeia de repasse e acaba repassando para a própria população, né? O seguro vai aumentar para todo mundo para compensar a perda, né? Você está socializando. O seguro é a socialização da perda, né? De uma forma ou de outra. Então, o que a gente tem que começar a prestar atenção é isso. E para mim a outra dica tem um assessment. A gente tem muito assessment ou autoavaliação para conhecimento da pessoa física, para autodesenvolvimento, para autoconhecimento. Tem um para autoconhecimento da pessoa jurídica. Vai lá e faz de graça a autoavaliação do Sistema B. Ele mapeia todas as perguntas em direção aos ODS. Então, se a gente tem uma ferramenta de autoconhecimento da pessoa jurídica, são perguntas que a gente não está acostumado a fazer para a empresa. É de graça, você faz, começa a pensar naquilo que te foi perguntado e começa a pensar de uma forma diferente e atuar de uma forma diferente. Então, fica aí mais uma dica. Uma coisa que eu venho sempre pensando, principalmente agora que a gente está no momento em que está se discutindo a Lei Geral do Licenciamento, é a quantidade de dados que os órgãos ambientais dispõem das empresas, né? E não fazem nada com esses dados. E todas as licenças vêm com condicionantes que geralmente algumas empresas, outras não, colocam na gaveta e elas vão só olhar se cumpriram na véspera da renovação, né? E talvez, eu acho que uma coisa que seria importante é ter um dashboard dessas condicionantes para cada uma das empresas com pontos, e aí as próprias empresas iriam alimentando o cumprimento dessas condicionantes, isso teria uma transparência, o próprio mercado, o sistema financeiro iria observando o comportamento dessas empresas ao longo, né, da vigência dessas licenças e saberia, né, como é que elas estão pontuando com a licença na mão. Então, eu acho que talvez a gente também pudesse colocar um pouco mais de inteligência, né, dentro do governo, na forma como há o gerenciamento, a gestão do licenciamento ambiental. Acho que a questão só não é como é que a gente vai dar a licença, mas é como é que a gente gere, né, a licença que foi dada. Eu acho que hoje praticamente ele não existe. Essa licença ela fica engavetada tanto no órgão ambiental, fica engavetada ali também no empreendedor que a recebeu, e a gente só vai olhar para ela na hora da renovação, né? E eu acho que não, esse período todo do licenciamento ele é importante e ele serviria para que toda a sociedade pudesse acompanhar o desenvolvimento das atividades que são produtivas, né? Isso facilitaria, inclusive, para o agente financeiro na hora de conceder ou não financiamento para aquela atividade. Então, a gente tem uma série de dados, a gente tem informação que não é usada, né, que talvez a gente pudesse melhorar um pouco melhor esse conhecimento e acompanhar. Tem tempo ainda para pergunta, Ana? Não, acho que nós já
ultrapassamos bastante aí. A conversa foi indo. A conversa está interessante, a gente já ultrapassou mais de 15 minutos. Eu quero agradecer ao nosso Dream Team de painelistas aqui. Eu acho que a gente conseguiu reunir vocês, que são as vozes mais relevantes hoje nesse tema no Brasil. Muito obrigada, Carlos, Marina, Thomas. Foi excepcional passar essa manhã com vocês. Agradeço aos participantes que ficaram conosco desde o início, estão aqui conosco, né? Ninguém foi embora, o que mostra não só o interesse, mas também a relevância desse tema e a qualidade dos debates que a gente teve nessa manhã. Obrigada, Ana, que é uma grande parceira, que foi responsável aqui pela organização desse evento, e eu só posso agradecer em nome da OAB e de todos nós que ficamos com vocês até agora. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Prazer. Tchau, tchau, gente. Obrigada, foi um Tchau, prazer. gente. Obrigado. Parabéns, Galzinha. Foi super bom. Tchau, Ana. Tchau.